Uma questão que eu já fiz a outros colegas nossos que vieram aqui, mas eu queria te ouvir. Você que trabalha cotidianamente com isso. Quais são os sinais no adulto? No adulto. Porque eu suponho, posso estar equivocado, você me corrige se eu estiver. Eu suponho que na criança, a etapa de escolarização, a escola, o ambiente, a rotina escolar, os estímulos escolares, a convivência ali diária, aquele ambiente ele favorece, digamos, ao diagnóstico, a percepção, a visibilidade de que tem alguma coisa ali no desenvolvimento daquela criança que não está seguindo. Não está no percurso natural. No percurso natural, exato. Uhum. O adulto, a vida do adulto é diferente, né? O adulto está em outros espaços, o adulto está nas relações íntimas, no espaço de trabalho. Eu tendo a pensar que o estilo de vida do adulto é mais difuso e aí não favorece, dificulta mais a percepção de que essa pessoa é TDAH. Aí eu te perguntaria, no adulto, quais são os sinais que a pessoa tem? Opa, sinal amarelo, né? Que talvez indiquem que ela necessite fazer uma avaliação. Você falou da coisa do TikTok, da banalização do TDAH. Eu fiquei lembrando que de uns tempos para cá, muitas celebridades, entre aspas, entraram nessa vibe, né? Descobriram autismo adulto, na vida adulta, TDAH. Eu estou lembrando de uns nomes aqui, mas não vou não dizer. Exato. Melhor tem não, né? Muitos. Tem muitos. Como é que esse adulto que talvez esteja sendo taxado de problemático, de preguiçoso, porque não conclui as tarefas, de desorganizado, quais são, assim, Você já começou a trazer, Pronto, né? bora lá. Um ponto importante, primeiro é a gente entender que TDAH, ter déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, e isso não é ser TDAH. Isso é a ponta do iceberg visível. TDAH, ele tem disfunção executiva. Certo. Tem viralizado uma palestra de Barclay, que é um dos papas do estudo das características de um TDAH, e ele diz que o TDAH tem um problema, que é o que a gente chama de procrastinação e visão da administração do tempo, que ele tem um problema de miopia de futuro, então ele não enxerga a coisa para longo prazo, ele só enxerga... Então, no imediatismo. Quando chegou aqui, opa, agora eu tenho que dar conta. Até então ele veio procrastinando. Então, uma das características que pode ser para um TDAH adulto é a procrastinação. A gente precisa voltar para entender que TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental, ou seja, é um transtorno que tem que surgir na infância, mesmo que eu não tenha sido diagnosticado ou percebido pela escola, pela família na infância, mas começa na infância. Porque quando se faz uma anamnese, uma entrevista bem feita, eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar lá, porque se lá não aparece, não é um adulto com TDAH. Aquela desatenção, hiperatividade, impulsividade se explica por outra coisa. Sim. Pode ser o estilo de vida, então a pessoa está sobrecarregada, o estresse, pode ser transtorno do sono, pode ter quadros psiquiátricos associados à ansiedade e depressão que está produzindo as falhas de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas se lá atrás tem, é preciso fazer essa distinção. Existe até a concepção teórica importante que diz assim, os sintomas da infância na vida adulta caem em 50%. Não caem. A metodologia de pesquisa é que compara os sintomas que é da infância com o do adulto. Na infância, a criança fica empurrando, fica desconfortável e arruma desculpas para não fazer a tarefa de casa. O adulto agora sabe que tem que dar conta do trabalho. O problema é que ele vai adiar a planilha da apresentação da reunião para até 10 minutos antes da reunião. E ele vai usar a desculpa de que, olha, mas eu só funciono sob pressão. Mas não é. É a característica que muda. E aí as metodologias de pesquisa muitas vezes dizem sintoma no adulto cai pela metade. Não cai. É que ganhou outra roupagem por ser adulto. Sim. A gente então precisa verificar lá na infância e verificar na vida adulta. Então, procrastinar é uma das coisas muito comuns. Outra coisa é, como lá na infância começava a ter interesse por uma coisa e parava a ter interesse por... O adulto, ele também faz isso. Ele começa a querer, quero aprender violão, daqui a pouco abandonar, eu quero fazer tal esporte. Aí não fica monótono depois da novidade, aí abandona. Então,
É muito comum o adulto, além de procrastinar, ele se envolver em muitas atividades que ele começa e não termina. Começou a ler o livro, não termina. Começou a assistir um filme, deixa uma série, deixa pela metade. E vai abandonando. 30 livros com um papelzinho assim, o marcador dentro. Marcadorzinho, né? Empilhado da cama, 10 livros. Eu tô lendo, não tá lendo os 10. Todos abandonados. Todos abandonados. Então, são características que acabam aparecendo. A gente costuma dizer que mais do que desatenção, hiperatividade e impulsividade são as dificuldades de funcionamento executivo. Então, começa a não ter motivação depois de um período que a coisa deixa de ser interessante. É um adulto que não consegue sequenciar uma tarefa com começo, meio e fim na ordem. Fica pulando, vem para aqui, vem para lá, faz uma parte aqui, faz outra ali para depois terminar. Então, as atividades ficam, principalmente no âmbito de trabalho, ficam todas elas meio caóticas. E funciona no caos. De um certo modo, Aloysio, desculpe te interromper, desculpe, mas isso se aplica também à relação com as pessoas? Com as pessoas. Com as pessoas. Eu me desempolgo com as pessoas rapidamente, é isso que eu quero dizer, nas relações amorosas, por exemplo? Sim, há estudos que falam dos prejuízos funcionais do TDAH, que dentro de uma avaliação a gente também avalia os prejuízos, né, que é importante, existe instrumental, inclusive, para avaliar. A gente fica atento, hoje, e o DSM pede que a gente fique atento à área acadêmica, à área social, no adulto, diferente da criança, que seria doméstica e acadêmica. Sim. A área acadêmica e social, para o adulto, é o que mais importa, porque eu começo as amizades e eu não as aprofundo. Ou eu sou muito estável nas minhas relações afetivas sexuais. Então, acaba tendo muitos relacionamentos que não duram. E aí, no histórico, quando a gente vai ver, não é que não tenha se engajado, é que se engajou, mas depois perdeu o interesse. Passou o período da química, da paixão, não vincula mais e qualquer motivo leva ao fim da relação. E aí há muito histórico aí, tem estudos que apontam que pessoas TDAHs têm muitos relacionamentos cortados, partidos, ou têm casamentos e descasamentos mais frequentes, que isso é um risco. A gente chama de risco psicossocial para o adulto, porque a gente diz, o adulto aprendeu melhor a lidar com as dificuldades do que quando era criança. A gente aprende como adulto a lidar, mas há muitas outras dificuldades que surgem, porque a vida adulta tem muito mais demanda e que o adulto não dá conta. E aí há uma característica no TDAH adulto que é uma sobrecarga. Chega uma hora que é cansativo demais. E o adulto, ele está cansado da vida, desmotivado, e aí depressão é uma comorbidade bem marcante, além da ansiedade, com TDAHs. Porque é muita demanda, é muito estímulo. Eu brinco, e aí eu começo sempre falando TDAH, eu digo, qual é o problema do TDAH? Aí o pessoal diz, é a desatenção. Não é a desatenção. TDAH tem atenção demais, falta filtrar para ele. A gente é bombardeado aqui, a gente está aqui nesse momento e a gente está sendo bombardeado por milhões de estímulos. E aí o cérebro está ali processando e filtrando, fazendo no filtro atencional aquilo que é importante e relevante para nós aqui nesse momento. E o pessoal que está nos assistindo também está passando por essa experiência. O problema do TDAH é que ele está atento a tudo. Eu estou aqui contigo, mas eu estou atento ao refletor que está ali, eu estou atento à mudança da tela aqui do lado, eu não estou só focado em tu. Então o TDAH chega uma hora à noite que ele não tem mais energia, porque foi um exercício difícil focar a atenção naquilo que era importante e relevante, porque outras coisas brilhavam, participavam como um interesse que não deveriam estar. O déficit da atenção é por excesso. Excesso de atenção ao desnecessário. Sim. E não pela falta de atenção. Sim. Falta focar a minha atenção. Essa é a grande verdade. Né? E aí, classicamente, a gente precisa aprender a como isso vai mexendo com o adulto e na avaliação investigar isso criteriosamente, cuidadosamente, que vai já em volta. Investigar a infância, investigar como chega na adolescência, como chega na vida adulta, na fase em que está, que outros fatores da vida estão influenciando a vida daquela pessoa. Porque não é só ouvir e dizer tem desatenção e acabou. Eu trago o meu exemplo, claro, eu já perdi a minha carteira dentro da minha casa 5 vezes. Em coisa de 1 ano e meio. Então, você perder a sua carteira dentro de casa, e aí é aquela coisa, perco a carteira. Onde eu deixei a carteira? Foi no supermercado. Não, foi dentro da minha clínica. Não, foi na rua. E aí você procura, acha. Teve uma vez que eu levei uma semana para achar a carteira. Cancela todos os... Olha o desgaste. Sim. Cancela todos os cartões. Fica pilhado. Depois você deita no sofá. Depois de uma semana você resolve deitar no sofá para assistir uma série. Sente uma coisa estranha na almofada.
Enfiei a mão na carteira. Uma semana a carteira e estava dentro de casa. Um cartão que eu perdi. E quando fui dar uma aula num curso em Recife, depois de uns 15 dias, comentando, gente, o meu cartão, e a aluna, professor, mas o senhor, o cartão no celular, não, eu perco o celular direto, não vou colocar meu cartão, né, o virtual. Eu perdi o cartão, no final da aula, eu enfio a mão no blazer, quando eu puxo, gente, o cartão está aqui. Estava ali. Então, muita gente, aí falar da banalização, né? É uma série de prejuízos. E o pessoal quer ter TDAH, e aí vem também alguns que dizem assim, é maravilhoso, é o que há é a quintessência, é o que há de melhor. Glamorização. É cansativo, é desgastante. Né? Há uma série de prejuízos para o TDAH que precisa ser pensado e discutido. Primeiro, se tem. Se tem, é importante que você busque. Se você suspeita, vai lá. É importante que você saiba para que melhor você comece a construir caminhos para a tua vida ser mais fácil. Mas não dá para todo mundo querer ter achando que é bonito, legal. Ser TDAH te torna mais criativo. Não te torna mais criativo. Não é isso que leva você a ser mais artístico, criativo ou qualquer outra coisa. Eu estou aqui escutando você, sobre a banalização ainda, estou aqui escutando você fazer toda essa descrição, estou achando fantástica, e aqui eu estou pensando o seguinte, esses sinais que você está nos ajudando aqui a pensar, para caracterizar que eles têm a ver com o TDAH genuíno, vamos dizer assim, precisam ser coisas crônicas, recorrentes, né? Isso. O que você está falando aí, Aloysio, por exemplo, eu lembrei que eu já procurei o óculos da cara. Né? Sim. Mas foi uma coisa pontual, não são lapsos muito, muito pontuais que podem ter a ver com cansaço no momento ou com déficit vitamínico, que a gente sabe que traz problemas de memória, de concentração, de atenção, né? E não necessariamente com o TDAH. Com a frequência que ocorre com o TDAH. Né? Ao longo do dia, quantas vezes você esquece de determinada tarefa que você tinha a cumprir, de agenda, de coisas que é diferente de uma vez pontual. Ao longo do dia, da semana, eu esqueci uma coisa simples. Então, né? voltando para casa de carro, você está tão distraído e tão no automático, você vai-se embora, assim, passa da sua rua. Isso já me aconteceu. Mas não acontece com regularidade. Exato. Acontece em momentos bastante pontuais. E esse é um ponto importante, voltando agora da banalização para o cuidado nosso profissional durante uma avaliação. Não é que eu aplique uma escala e lá o paciente pontuou, porque ele pode pontuar por mais que tenha lá. E isso deve ocorrer com muita frequência. Mas na cabecinha dele, aquilo ocorreu, é muito num filtro assim. Ocorreu muito 3 vezes essa semana, então para mim foi muito. Mas ao longo de uns 6 meses, 1 ano, não ocorreu nenhuma. Então não é muito frequente, mas ele marca. Então não é porque ele marcou que eu vou lá, somo, tá vendo? A escala confirma. A escala me diz que deixa eu entender, deixa eu ouvi-lo, ouvir o paciente é essencial, e daí você vai raciocinando, opa, aqui eu diminuo mais, aqui eu vejo que ele minimizou e é para intensificar, e é daí que vem uma leitura mais apropriada nossa durante uma avaliação. Porque muitas vezes as pessoas vêm para avaliação, e eu tive situação de paciente que não, eu tenho. Não, você não tem. Você está tendo uma alteração de vitamina B12, que os exames clínicos que a médica solicitou deram. Está aqui, isso influencia a tua concentração, também teu nível de atenção. Olha, eu tenho aqui de você características sim, mas você aqui tem outras características que, quando a gente vai ler e entender, olha, não é. Tu não é um TDAH, tu tá tendo déficits atencionais sim, tu tá tendo alguns momentos maior inquietação, agitação, mas tu tá com transtorno do sono, alteração de vitaminas. Sim. Então tudo isso soma e explica o que está ocorrendo, mas que não é tão frequente, que não é algo que tenha história lá atrás na tua infância. Tá? Então bora dar conta disso. Bora pensar nas intervenções, melhorando a higiene do sono, melhorando a suplementação, vai ter que agora buscar um profissional para isso. Bora pensar que o que tu pode fazer naquele aspecto comportamental que contribuiu, nesse outro quadro, talvez psiquiátrico, que tenha ali associado, exemplo, usar droga. Usar droga enviesa muito uma avaliação, enviesa muito o nosso raciocínio, se a gente não encontra lá atrás o TDAH, porque a droga pode apresentar uma série de alterações nesses sintomas, e a gente precisa primeiro descartar. Então, bora tratar isso para depois ver
se sobra. Sobrou resquício, ele aparece, ele está ali frequente. Então, além do TDAH, você tinha tudo isso a mais, atrapalhando, né, e tornando mais intenso aqueles sintomas que estavam ali. Mas as pessoas têm cada vez mais querido ter. E não é. É melhor, eu sempre digo, olha, é melhor tu não ter. Mas se tiver, bora cuidar, bora ser mais amoroso com a gente, bora buscar um caminho que seja mais gostoso, confortável para viver, menos estressante e tenso, e aí as pessoas têm compreendido.